Senhor presidente, senhores vereadores, meios de comunicação, cidadãos erechinenses que acompanham no plenário essa reunião ordinária, telespectadores da TV Câmara, enfim, todos que nos prestigiam, eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para fazer uma manifestação, na verdade, fazer a leitura de um manifesto que farei publicar e encaminharei aos meios de comunicação, enfim, aos interessados, sobre o infeliz episódio que tivemos acontecido nessa Casa Legislativa, na sessão ordinária do dia 21, segunda-feira passada, aonde envolveu não só esse vereador, mas eu diria que envolveu a Casa Legislativa como um todo. Por isso, me permito a leitura de um pequeno texto, que é a minha posição oficial, a posição definitiva, oficial deste vereador, a respeito desta situação constrangedora, que, como disse, não ataca apenas o parlamentar em si, mas toda o parlamento, toda a Casa Legislativa. Venho, portanto, a essa tribuna, senhor presidente, para agradecer as inúmeras manifestações de solidariedade oriundas da comunidade de Erechim e região, desta Casa Legislativa, dos vereadores que se manifestaram favoráveis e solidários para com seu colega, bem como do Partido Progressista, dos meios de comunicação de nossa cidade, rádios e jornais que de forma fidedigna narraram os fatos acontecidos e a veracidade dos fatos acontecidos aqui nessa Casa Legislativa, em decorrência dos lamentáveis fatos ocorridos na sessão ordinária do dia 21 de novembro de 2011, onde fomos ameaçados e coagidos na presença de testemunhas, numa tentativa clara e absoluta de nos silenciar. Todos com que conversei e se manifestaram, e posso lhes dizer com absoluta tranquilidade, foram dezenas, centenas talvez de pessoas que se solidarizaram com isso. Autoridades, professores, colegas, o povo, de uma forma geral, nas ruas, nos mercados, nos cafés, questionando e se solidarizando com esse vereador e com esta Casa Legislativa, senhor presidente. Todos, sem distinção, solidarizavam-se com esse vereador e diziam que não compactuavam com atos ilegais e que ferem a democracia. Venho a público, senhores, reafirmar meu compromisso com a comunidade de Erechim. Continuarei fazendo a política do bem, do justo e do correto, administrativamente. Quero dizer que ingressei na vida pública, pois acredito que boas ações, vereador José da Cruz, podem mudar a vida e o destino de uma comunidade. Sou vereador de oposição ao atual governo. Todavia, exerço a minha tarefa com coerência, equilíbrio e responsabilidade, apoiando as boas iniciativas e, quando necessário, apontando, sim, equívocos. Acredito que uma das principais responsabilidades do vereador é fiscalizar os atos do Poder Executivo e, por que não dizer, também do próprio Legislativo. E é nesse sentido que tenho trabalhado. Realizo um trabalho sério, baseado na ética, na verdade e na defesa dos interesses da comunidade. Faço a política do olho no olho, honesta e que valoriza a liberdade de expressão. Jamais utilizei essa tribuna para me manifestar, para apontar qualquer que fosse a situação que não tivesse condições de sustentar as minhas manifestações. E a história mostra isso, o passado mostra isso de forma muito clara. Nunca tive dúvidas que o direito de falar e ser ouvido são princípios elementares de uma democracia civilizada. Contra fatos, senhores, não há argumentos.
não vou silenciar. Ninguém me impedirá de exercer o meu mandato. Acredito e respeito a lei, princípio básico de um Estado democrático de direito, a quem quero dizer a todos os senhores, entreguei a responsabilidade de ouvir as partes e tomar as decisões jurídicas que a situação requer. Aguardo com serenidade a decisão da Justiça. E dessa forma, senhor presidente, quero, sem me repetir, e dizer que não tardiamente, mas prudentemente esperei até hoje para fazer a minha manifestação a respeito dos fatos, porque como de praxe e de hábito procuro pensar nas atitudes que tomo, analisar as consequências das atitudes que tomo, e sempre foi assim por parte desse vereador. Em todas as minhas iniciativas aqui nessa tribuna, mesmo aquelas mais difíceis, aquelas mais pesadas, aquelas mais embativas, esse vereador, como disse, sempre, de forma muito prudente, avaliou as consequências do seu ato. Pesou as consequências. Foi olhar a veracidade dos fatos que estavam envolvidos nos meus apontamentos feitos aqui nessa tribuna. E como disse, sempre os fiz pautado na absoluta certeza de que o que estava esse vereador fazendo representava a verdade absoluta dos fatos. Que, como disse, a história, o retrospecto tem se mostrado, tem sido meu avalista nisso, porque sempre que nos manifestamos, temos demonstrado isso com clareza de posição, mostrando, acima de tudo, a verdade absoluta dos fatos. Sem jamais usar da tribuna para fazer apontamentos, fazer denúncias, ou fazer qualquer tipo de manifestação que prejudicasse determinada pessoa, determinados grupos, enfim, sem que isso pudesse ser devidamente comprovado nas esferas em que fosse questionado. Assim continuarei fazendo até o dia 31 de dezembro do ano que vem. Sempre que for necessário, me manifestarei daqui, desta tribuna, pautado nesta responsabilidade que é inerente e absolutamente necessária a um homem público de bem. Pode, senhores, as minhas manifestações, ou a forma como que faço as minhas manifestações, desagradar. Pode, eventualmente, o estilo de fazer as minhas investigações, a forma de anunciar o resultado das minhas investigações, até desagradar. Mas, de forma alguma, alguém poderá me acusar de fazê-las de forma irresponsável, vereador José da Cruz. Porque se assim fosse, certamente eu já teria sido responsabilizado judicialmente muitas vezes. Mas nunca o fui, porque, como disse, pauto o meu trabalho pela seriedade e pela responsabilidade das minhas manifestações. Por isso é absolutamente necessário que manifeste a minha indignação por um momento de apreensão vividos, não só a mim, mas a esta casa como um todo, aos funcionários desta Casa Legislativa e até mesmo aos senhores vereadores, a minha família, os meus assessores, que tiveram a sua vida alterada de forma significativa durante muitos dias e ainda têm a vida alterada de forma significativa por conta de manifestações irresponsáveis e que de forma alguma ajudam a construir absolutamente nada. Fico grato, senhor presidente, a seu posicionamento, que representa certamente o posicionamento da casa. Me senti prestigiado, me senti assegurado na manifestação dessa casa, que repudiou esses atos, como disse, violentos, né, atos que devem ser repudiados e devem ser execrados da vida pública de quem quer fazer política, fazer a boa política, fazer a política produtiva. Muito obrigado a todos, mais uma vez, que se solidarizaram com esse vereador. E podem ter certeza que, da nossa parte, não faltará empenho para bem representar esta Casa Legislativa. Obrigado, senhor presidente.